Cumprimentamos também nessa oportunidade irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse momento pelo nosso canal no YouTube, canal da Assembleia de Deus aqui em Floriano. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Nós basearemos, irmãos, o nosso estudo no texto de Tiago, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Eu vou repetir a leitura. Algumas pessoas chegaram após a leitura. Nós vamos reprisar, portanto, a leitura. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos e vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam o pobre. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja o nome de Jesus para todo o sempre. Glória a Deus. Nós, portanto, irmãos, com base nesse texto, passaremos ao estudo do primeiro tema, no capítulo 2 da Epístola de Tiago, versículos 1 ao 13. O nosso tema é a fé que não faz acepção de pessoas. A fé que não faz acepção de pessoas. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade marcada por divisões. Status social, cor da pele, classe econômica, aparência, escolaridade e etc. Essas são as marcas divisórias
da sociedade, algumas das marcas divisórias da sociedade no meio da qual vivemos, estamos inseridos. Para viver em um contexto, irmãos, como este, somente tendo a graça de Deus na vida, graça e sabedoria do alto, para sabermos nos conduzir e nos portar diante de uma situação, de uma sociedade tão dividida, e que, por conta disso, muitos desafios se colocam diante de cada um de nós. Estas divisões estão presentes em todos os aspectos da vida cotidiana e até da igreja. Não tem como, irmãos, omitir essa realidade, pois infelizmente em muitos arraiais cristãos essa divisão já adentrou, e muitas igrejas hoje estão divididas em grupos, e na maioria dos casos o aspecto social, a questão do status social é que predomina nessa fragmentação da igreja em grupos internos. E como eu tenho dito aqui em outras ocasiões, qualquer igreja que esteja vivendo uma realidade desta, ela está fadada ao fracasso ou, no mínimo, à estagnação espiritual. Não crescerá com qualidade, não prosperará, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: nenhum reino ou casa dividido contra si mesmo subsistirá. Foi o Senhor Jesus quem disse, e nós precisamos levar isso muito a sério quando o assunto é, irmãos, a unidade da igreja, quando o assunto é a unanimidade na casa de Deus. O propósito, o ideal de Deus para a sua igreja, para cada arraial cristão, para cada igreja local, é que cada uma destas vivam desfrutando de plena harmonia, unidade e unanimidade. Porque somente assim a igreja alcançará os seus intentos. A igreja logrará êxito naquilo a que ela se lançar, nos seus projetos, nos seus ideais. Bendito seja o nome de Jesus. Portanto, essas divisões estão presentes em todos os aspectos da vida cotidiana e inclusive na igreja, contradizendo os princípios fundamentais do Evangelho. Porque um dos princípios, irmãos, fundamentais do Evangelho é exatamente a unidade. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, um dos pedidos que ele fez ao Pai foi que nós fôssemos um, como ele e o Pai eram um. Então a unidade da igreja é um dos desejos do próprio Cristo para com o seu corpo. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Nesse estudo, irmãos, examinaremos como Tiago aborda este problema e nos desafia a viver uma fé que transcende essas barreiras sociais. Nós vamos tentar apresentar o modo como Tiago, ele apresenta o problema, e nós vamos também conhecer o remédio que ele indica para que a igreja ela se sobressaia, ela se sobreponha a essa conjuntura social no meio da qual ela também vive. Louvado seja o nome de Jesus. A fé contracultural.
Isso aqui, falar isso aqui em determinados lugares, irmãos, soa estridente aos ouvidos de muitas pessoas. Fé contracultural. A fé cristã desafia essas barreiras da divisão que nós colocamos aqui. A fé cristã desafia essas barreiras e nos convida a viver de forma contracultural. Você sabe que hoje essa questão cultural, irmãos, está determinando muitas decisões importantes no meio político, no meio acadêmico, enfim, em várias áreas da sociedade e da nossa própria vida. A questão, o fator cultural tem dominado boa parte das decisões que interferem diretamente na vida do cidadão, e não é diferente conosco que somos igreja do Senhor Jesus. Porém, a fé cristã, ela desafia quando esse fator cultural ele é contrário aos princípios exarados na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Forçosamente, obrigatoriamente, nós temos que fazer a escolha. Nós vamos estar a favor da cultura ou nós estaremos preservando os princípios que recebemos de Deus. É aí quando a fé ela se torna contracultural. Ela objeta a cultura quando esta interfere naquilo que cremos, naquilo que professamos. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. A fé cristã autêntica se posiciona contra os valores mundanos que promovem a discriminação e o favoritismo baseado em aparências externas. Lembre-se aqui que discriminação estamos colocando no sentido próprio e no que diz respeito, irmãos, ao zelo por aquilo que revela a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É verdade que nós, vez por outra, somos rotulados como exclusivistas ou como pessoas que discriminam, que praticam a discriminação no que diz respeito a algumas pessoas na sociedade. No entanto, essa rotulação, ela é de má fé, ela é injusta, porque o que nós fazemos, na verdade, é defender e preservar e praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que são os princípios cristãos. O contexto da epístola: Tiago, pastor e irmão do Senhor Jesus, escreve à igreja da diáspora e sofre por ver favoritismo entre os crentes, algo que fere a essência do evangelho. É claro que Tiago, irmãos, ele não escreveria, ele não incluiria na sua escrita, na escrita da sua carta aos crentes da diáspora, esse assunto, o assunto da acepção de pessoas, se isso não fosse uma prática que ele estivesse observando nas igrejas para as quais ele escreve, na vida dos crentes aos quais ele escreve. Claro que ele não incluiria, o Espírito Santo não o levaria, não o conduziria a incluir esse assunto, esse tema na sua escrita, se ele não se fizesse necessário. Então você percebe que essa questão da acepção de pessoas, inclusive no arraial cristão, não é um problema da igreja do século 21, não é um problema da igreja da atualidade, mas de épocas, da igreja em todas as épocas. Sempre houve na igreja pessoas que se comportaram assim, julgando as demais pela aparência,
o Senhor Jesus falou sobre isso usando a expressão juízo temerário. Não julgar pela aparência, não julgueis pela vista dos vossos olhos. Isso é o que? Juízo temerário, e é julgar pela aparência. E quando nós julgamos pela aparência, muito provavelmente nós vamos incorrer, irmãos, nesse erro da acepção de pessoas. Quantas vezes nós julgamos uma pessoa só pelo que ouvimos falar dela? Às vezes não sabemos sequer que seja verdade a informação que chegou a nós. Mas aquela informação nós a recebemos, a valorizamos e com base nela passamos a agir com aquela determinada pessoa. Passamos a tratar aquela determinada pessoa. Às vezes não começou nenhuma convivência, não tem nenhum tipo de relacionamento com a pessoa, mas já a trata com indiferença. Isso é o que? Parcialidade, julgamento temerário, é julgar pela aparência ou por aquilo que nos disseram. E a Bíblia, Tiago diz aqui que isso é pecado. Quem faz isso comete pecado. E eu posso falar por experiência própria, irmãos, que sofrer isso não é muito fácil, não. Você perceber que uma pessoa com quem você não tem convivência, não tem relacionamento, não tem intimidade, e mesmo assim essa pessoa lhe trata com estranheza, lhe trata com indiferença, quem sofre isso, ou já sofreu, sabe o quanto isso dói, sabe o quanto isso é difícil. E é isso que Tiago está tentando corrigir e ao mesmo tempo prevenir na vida daqueles irmãos a quem ele escrevia. E para nós, irmãos, aqui, pode também estar sendo corretiva essa palavra e ao mesmo tempo preventiva. Nós precisamos, irmãos, sermos mais dedicados no que diz respeito ao acolhimento das pessoas na casa de Deus. Muitas vezes se observa pessoas que entregam sua vida a Jesus, às vezes pela primeira vez, nunca foram crentes, ou então pessoas que estavam tanto tempo afastadas da igreja, aí vem, busca sua reconciliação com Cristo. Dificilmente você percebe alguém se aproximando, aquela palavra de apoio e tal, enfim. Boa parte da igreja deixa isso a cargo, quase que exclusivamente, daqueles que estão na liderança. Esquecendo que esse é um papel, é um trabalho de todos nós. É um trabalho de toda a igreja, meus amados irmãos. Afinal de contas, aqui é um ambiente de relacionamento. É um ambiente mais do que propício, mais do que apropriado para convivência, para relacionamento. Então, procure se aplicar a isto. Chega um irmão com carta de mudança, apresenta, o irmão chega ali, senta, aí do jeito que senta, termina o culto, vai embora, é recebido e tudo, vai embora, ninguém se aproxima, Ô meu irmão, muita satisfação, bem-vindo, Deus abençoe. Onde é que você mora? Qualquer dia desse eu lhe faço uma visita. Isso é só para o pastor, irmãos? Para o dirigente, para o missionário? Até pelo fator, irmãos, educação. É para qualquer um de nós. Deve ser iniciativa de qualquer um de nós. Amém? Que possamos sermos mais zelosos nesse quesito. Portanto, Tiago, pastor e meio-irmão do Senhor Jesus, ao escrever a igreja da diáspora, ele escreve, irmãos, com dor, ele escreve sofrendo por ver que aqueles irmãos já incorriam nesse erro, o erro do favoritismo. É verdade que em toda comunidade, em todas
todo convívio social, sempre haverá aquelas pessoas com quem você se identifica mais. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas nós precisamos, irmãos, vigiar para não, pegando esse pretexto, né? Aí fazer aquele grupinho ali só daquelas pessoas com quem eu tenho afinidade e pronto. Aqui é o meu grupinho, pronto. Na igreja, irmãos, isso é nocivo. Absolutamente nocivo. Não fará bem em qualquer sentido. Como líder da igreja em Jerusalém, Tiago observa com preocupação a prática da acepção de pessoas que começava a surgir entre os cristãos da diáspora. Ele, como líder, claro, preocupou-se e tomou a atitude em começar a instruir, ensinar, orientar aqueles irmãos sobre a boa maneira, sobre o bom procedimento para com todos na casa de Deus. Nós devemos louvar a Deus, a igreja deve louvar a Deus, por aqueles irmãos e irmãs no seu meio, a quem Deus abençoou com um pouco mais do que os outros. Devemos louvar a Deus, especialmente se essas pessoas aproveitam essa bênção generosa de Deus para abençoar a igreja, para abençoar o reino, a obra de Deus, abençoar vidas. Tudo isso, irmãos, despretensiosamente, sem pretensão. O problema é que alguns, sem generalizar, acabam fazendo isso, mas fazem com pretensões. Às vezes a pretensão de manobrar alguma coisa na igreja, às vezes a pretensão de ter o pastor aqui, ó. E aí, quando é dessa forma, irmãos, Deus sabe que a motivação não é correta, a motivação não é honesta. Tudo na casa de Deus tem que ser, irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. A Bíblia diz isso: tudo quanto fizerdes, façam para a glória do nome do Senhor. Tem que ser assim. O resto, irmãos, Deus se encarrega. O dito popular é correto: Deus não deve a ninguém, não fica devedor a ninguém. No tempo certo, Ele abençoa. No tempo certo, Ele recompensa. Ele faz prosperar, ainda aqui. E como disse o Senhor Jesus, por fim, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Portanto, Tiago, ele via isso com muita preocupação, porque ele entendia que isso era nocivo ao crescimento do reino, ao crescimento da casa de Deus. Uma pergunta, irmãos, central aqui nesse estudo: como a verdadeira fé em Jesus transforma nosso modo de tratar as pessoas? Isso é para fazer refletir. Como a verdadeira fé em Jesus transforma nosso modo, nossa maneira de tratar as pessoas. Todo verdadeiro cristão, irmãos, deveria ser um amor de pessoa. Sim ou não? Um amor de pessoa. Mas a realidade é outra. A realidade é muito diferente. Mesmo verdadeiros cristãos têm certas dificuldades nessas questões aqui discutidas, tratadas por Tiago na sua epístola. A fé em Cristo é incompatível com acepção de pessoas. A fé em Cristo é incompatível com a acepção de pessoas. O versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: meus irmãos, não tenham a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago, ele fala aqui, irmãos, numa linguagem que expressa amor cristão. Ele diz: meus irmãos, não façam isso. É como se ele dissesse: não façam isso, não procedam desta forma, não tenham a fé no Senhor Jesus em acepção de pessoas. Tiago inicia esta sessão com uma afirmação categórica: a fé genuína em Jesus Cristo é fundamentalmente incompatível com qualquer forma de acepção ou favoritismo. Qualquer forma de acepção ou favoritismo. Mais na frente eu vou explicar melhor essa questão da acepção. Mas vamos aqui para o favoritismo, irmãos. É tratar aqui o pastor Flávio de uma forma e tratar o pastor Eduardo de outra. Com o pastor Flávio eu tenho a maior atenção, eu presto a maior atenção, me empenho, me esforço para jamais dizer não. Mas com o pastor Eduardo eu sou meio frio, eu sou mais distante, sem causa, eu sou mais distante. Quando ele me solicita, é se der certo para me atender. Isso é favoritismo, é favor em detrimento, entendeu? É preferência, Então, quando qualquer um de nós procede assim, irmãos, estamos falhando no que diz respeito ao ensinamento bíblico com relação a essa questão da acepção de pessoa. Pois a fé genuína em Cristo Jesus é fundamentalmente incompatível com qualquer forma de acepção ou favoritismo. Fulano é meu favorito, né? Em detrimento de cicrano. Ambos irmãos em Cristo. Ambos com a mesma vida no altar. Ambos batalhando, caminhando para o céu. Mas eu tenho preferência. E essa preferência às vezes não é velada não, é escancarada. E aí nisso, quando qualquer um de nós procede assim, nós incorremos no erro, no pecado da acepção de pessoas. Significado de acepção de pessoas. O termo grego para acepção de pessoas, usado aí por Tiago, significa fazer distinção com base na aparência externa. Acepção de pessoas, conforme o termo grego usado por Tiago, significa fazer distinção com base na aparência externa. É julgar pela aparência. Este conceito aparece em várias passagens do Novo Testamento, sempre condenando o julgamento baseado em aparências externas. A palavra de Deus reprova, irmãos, essa conduta, e nós, como discípulos de Cristo, que aprende com Ele através da sua palavra, precisamos vigiar nesse quesito, nos policiarmos para não incorrermos neste erro, neste pecado. Lucas capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade.
Olha aqui o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus. Mesmo os fariseus, irmãos, reconhecia isso no Senhor Jesus. Eu digo mesmo os fariseus, porque os fariseus eles estavam sempre no encalço do mestre, procurando falhas no mestre para poder acusá-lo de alguma coisa. Eles foram forçados a reconhecer que o Senhor Jesus ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas. É o que diz o texto que nós lemos. Se chegar alguém na vossa congregação, na sinagoga, né? No nosso caso aqui, na vossa congregação, com anéis nos dedos, roupa luxuosa. Aí chega também um pobre, mal vestido, enfim. Aí você diz para aquele que está vestido luxuosamente: senta-te aqui, e tu fica aí. Ou escolhe qualquer um lugar aí, outro qualquer. Quantas pessoas não se deixam levar por isso, irmãos? Quantas pessoas não se deixam levar por isso? Quantas pessoas na igreja só querem construir amizade com pessoas que elas julgam ser do mesmo nível dela? Intelectualmente, financeiramente, culturalmente, né? Academicamente. Quantas pessoas? E isso, Tiago não diz que isso é um erro, ele diz que isso é pecado. Ele classifica isto como pecado. E sério, pecado sério. A ponto de ele apelar para a lei e citar adultério e assassinato e dizer: se você não adultera, mas assassina, logo você é cúmplice de toda a lei, transgrediu toda a lei. Na lei não existe esse negócio são os 10 mandamentos, você obedece 9, a lei é uma só. Quem transgride um se torna culpado de todos. Ele faz isso, irmão, recorre a isso para mostrar a gravidade que é a acepção de pessoas na igreja, na casa de Deus. Exatamente porque a acepção de pessoas, irmãos, quem é vítima dela é maltratada. Como eu já disse, isso maltrata, isso dói. Isso coloca a pessoa, se a pessoa não for equilibrada psicologicamente, não for uma pessoa que tenha uma certa maturidade, ela fica para baixo, ela desaba, com certeza. E existem casos de pessoas que até deixaram a igreja, por não se sentir bem-vinda, acolhida. Não estou dizendo que é o nosso caso aqui, estou falando generalizadamente. Já conheci situações assim, de pessoas que acabaram deixando a igreja por não se sentir bem-vinda, acolhida. Daí eu insisti em dizer que nós precisamos a cada dia sermos mais zelosos nesse quesito, nesse particular. O Senhor Jesus não se deixava impressionar pela aparência das pessoas. Não se deixa levar pela aparência das pessoas. Não. E aí no Antigo Testamento nós temos um caso parecido, um exemplo, no caso do profeta Eliseu. Naamã chega à porta da casa de Eliseu. E quem era Naamã? General do exército do rei da Síria. Só isso. O homem era o general do exército de uma nação, comandante em chefe. Só isso. Aí chega na porta da casa de Eliseu. Eliseu manda o moço dele: vê lá quem é que está lá fora. Aí o moço vai lá, volta apressadinho, agoniadinho, e diz: meu senhor, é o general do rei da Síria que está aí. E o que é que ele quer? Ele é leproso. Ele diz: está aqui para ser curado por ti. Ah, é?
Pois volta lá e diz para ele ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes lá. Irmão, se aquilo fosse nos nossos dias, como muitos de nós agiria? Como muitos de nós agiria? Primeiramente, tem um banquete aqui para você. Um banquete aqui, ó, para você. Aguarda aí que eu vou preparar um banquete para você. E depois eu vou lhe orientar como você irá proceder. Pode ter certeza. Na maioria dos casos, a conduta seria essa. O comportamento seria esse. Mas eu repito, irmãos, isso não faz bem nenhum para o reino. Você vê em muitos púlpitos, em muitas plataformas hoje, cheias de políticos. Por ocasião de campanha política, os púlpitos das igrejas estão abarrotados de políticos, inclusive fazendo uso do microfone, discursando aqui. Quando muitos irmãos nunca tiveram a oportunidade para estar aqui. O que é isso? A quem honra, honra. Sim, a quem honra, honra. É a autoridade constituída? Vamos honrar. Vamos honrar. Não é, irmãos? E tem mais uma: honrar não é carregando no colo, não. É respeitando como uma autoridade constituída, conforme a Bíblia diz, orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades, tratar bem, tratar com respeito. Ponto final. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Jesus não se deixava impressionar pela aparência das pessoas. Nicodemo chega: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus e que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, na maior naturalidade: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí tem gente pensando, irmãos, que compra um lugar no céu com o dinheiro que tem. E está enganado. Com o status social que tem, com a história que tem, está enganado. A vida eterna em Cristo Jesus é garantida por uma vida de piedade, de temor a Deus e de obediência à palavra de Deus. Desse jeito. Jesus não se deixava impressionar. Foram os algozes dele que disseram isso. Os algozes de Cristo, que reconheceram isto. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E aí eu me lembro, quando os espias voltaram de espiar a terra de Canaã, os 10 espias prestaram relatório negativo, pessimista. O povo caiu em pranto, começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Josué e Calebe rasgam suas vestes, mandam o povo calar e dizem: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos meterá. Tem versão que diz desse jeito: naquela terra. Não ignoraram a imponência do adversário, não. As cidades são fortificadas, tem gigante lá, é verdade, mas se o Senhor se agradar de nós, não tem quem impeça nós entrar lá. Pode ter o status que tiver, irmãos,
a fortuna que tiver, a cultura que tiver, se não tiver respeito pelo sagrado, se não tiver respeito pela casa de Deus, se não tiver respeito e obediência aos princípios da palavra de Deus, tudo mais, irmãos, é nulo, de nenhum valor. Aí pensa que ser crente é brincadeirinha? Não é não. Tem que ter compromisso com Deus, com sua palavra, com a igreja. Tem que ter compromisso. Com a graça de Deus, tudo se torna fácil. Mas sem ela, irmãos, é um verdadeiro fardo ser crente. É um verdadeiro fardo. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por que Pedro estava dizendo isso, irmãos? Ele tinha ministrado na casa de Cornélio. Quando ele chegou à casa de Cornélio, a varanda da casa de Cornélio estava repleta de pessoas que Cornélio tinha convidado para ouvir a palavra de Deus através de Pedro. E Cornélio não era discípulo ainda não de Jesus. Ele era um homem socialmente justo, era um homem temente, mas que carecia da verdadeira fé em Cristo Jesus. E aí Pedro começa a ministrar. Enquanto Pedro ministra, o Espírito Santo conduz a palavra ao coração dos que ali estavam, inclusive de Cornélio, e aí faz a obra de convicção. E no interior de cada uma daquelas pessoas, elas fizeram sua entrega a Cristo Jesus. E Deus, que sonda os corações, derramou sobre eles o Espírito Santo, a semelhança do dia de Pentecostes. Eles começaram a falar língua estranha, começaram a profetizar. E quando Pedro vê aquele movimento todo, ele expressa-se desta forma, dizendo: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Que mérito você tinha para Deus lhe aceitar? Que méritos eu tinha para Deus me escolher, me aceitar? Nenhum. Nenhum. Se cada um de nós fôssemos relatar aqui a vida de onde o Senhor nos tirou, cada um contaria aqui uma história de pecados. Sim. Mas o Senhor, por sua graça, mediante o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, oferece a salvação a todos, como diz aqui. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. O problema de muitas pessoas hoje, irmãos, é querer ter uma religião apenas para acalentar o anseio da sua alma, do seu espírito, que chora, que geme dentro de si por Deus. É só isso. Daí, vez por outra, surgir pessoas no arraial cristão que são muito mais problemas do que bênção. Sim, que querem tratar as coisas na casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, sem nenhum temor, sem disposição para obedecer a palavra, porque o intuito é acalentar a ânsia da sua alma, do seu espírito. Na prática, significa tratar pessoas de forma diferente, com base em sua posição social, riqueza, aparência ou status. Eu nunca fui, que digam as igrejas por onde eu já passei, de tratar pessoas na igreja
pelo status da pessoa. Nunca fui. Porque eu sempre entendi que ao fazer isso eu estava talvez desrespeitando e até humilhando os irmãos mais simples. Os irmãos mais simples. Eu poderia aqui, toda vez que fosse me dirigir ao irmão Hugo Leal, doutor Hugo Leal, e eu não estaria cometendo um erro grotesco não. Doutora Sueli Osório, não estaria cometendo nenhum erro grotesco não. Mas como nós vamos ver aqui, irmãos, na igreja, nós temos que sentar um ao lado do outro e nos sentirmos irmãos. Irmãos. Aí se vocês aí me ver tratar, digamos, o irmão Hugo Leal, doutor Hugo Leal, doutor Hugo Leal, doutor Hugo Leal, doutor Leal, e aquele ajeitado que eu não tenho com os demais, não causaria estranheza não? Tem situação, irmãos, que a própria pessoa se incomoda, não é, irmão Hugo? Quando alguém chega assim querendo ajeitado demais, nós mesmos acabamos ficando assim meio coisados, né? Tem um momento certo para cada tratamento. Cada tratamento. Amém? Então, acepção de pessoas na prática significa tratar pessoas de forma diferente, com base em sua posição social, riqueza, aparência ou status. É isso. No mundo greco-romano, havia divisões gritantes entre ricos e pobres. E aí a gente entende, irmãos, a expressão de Tiago, porque ele estava falando do seu contexto. Ele estava falando de algo do dia a dia. A chegada de alguém com roupas finas e anéis de ouro representava status, enquanto o pobre era visto como indigno. Como indigno. Não se fazia caso. Aqueles que eram bem favorecidos era como se fosse um grupo seleto da sociedade que menor. Isso é feio. Para quem entende das coisas, dá nojo. Dá até nojo. Caqueado demais. Ajeitado demais. Só porque é o seu fulano ou a sua fulana. Somos iguais. Uma vez, uma nova convertida quis me estranhar, irmão Hugo. Quis me estranhar. Eu marquei um estudo bíblico com todos os novos convertidos do campo, naquela igreja que eu trabalhava. Numa chácara, mandando preparar um almoço, todos os novos convertidos do campo. E eu fui ministrar a palavra. Naquele estudo eu disse, olha, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vir para a igreja, quando vocês vieram para a igreja, vocês não estavam fazendo um favor para a igreja não, viu? Os maiores beneficiados em vir para a igreja são vocês. Portanto, não exijam da igreja tratar vocês assim não, ó. Os maiores beneficiados são vocês. A igreja tem o dever de discipular, de acompanhar, de assistir nos primeiros meses, quem sabe anos de vida cristã. Mas paparicar, não. Aí uma das novas convertidas achou estranho aquilo. Depois eu conversei com ela pessoalmente. E quando eu expus para ela com maiores detalhes, ela disse, pastor, é verdade. Eu disse, de onde foi que Jesus te tirou? Bastou pouca coisa, irmãos, para ela se convencer de que é verdade isso. Aí nós temos o hábito, irmãos, às vezes chega uma pessoa, como se costuma dizer, né? Da alta sociedade, né? Que se converte, aí chega aqui nele, a gente fica assim, né? Sem saber onde é que coloca, sem saber que... Não, espera aí.
Espera aí, essa pessoa tem que chegar aqui sabendo que ela chegou aqui como pobre, miserável, cega e nua, espiritualmente falando. E que a igreja, ao proclamar a verdade, é a causa dela estar hoje salva, liberta, conhecendo a verdade. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. É imbuído desse entendimento e desse espírito que em certos lugares nós temos juízes, advogados, médicos, que em determinadas épocas do ano, por exemplo, quando se aproxima o dia de finados, vão para o cemitério fazer limpeza de túmulos para receber e reverter para missões. Porque eles reconhecem a grande obra que Jesus fez na vida deles. Quem foi abençoado foi eles. Eles não esquecem de onde Jesus os tirou. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Esta realidade social do primeiro século criava um ambiente onde as distinções de classe eram extremamente marcadas e determinavam o valor e o tratamento dado às pessoas. A pessoa recebia o tratamento que se julgava que ela era merecedora, e aí esse julgamento era sempre baseado na aparência. Sempre baseado na aparência. O problema nas igrejas. Isso estava acontecendo nas igrejas. Ricos eram honrados, pobres rebaixados. Mas isso não existe na igreja de hoje. Existe, irmãos? Tem gente que nem disciplina rico quando peca. Mas o pobre? Escreveu, não leu, é analfabeto. Hein? O pau que dá em Chico não é o mesmo que dá em Francisco. Errado. A lei que é para um tem que ser para todos. Aí é nisso aí que muita gente me acha assim meio grosseirão, né? Porque eu vou prestar contas. Sou convicto disso. Vou prestar contas para o Senhor da igreja. Então não pode ter 2 pesos e 2 medidas. A balança tem que ser uma só. Uma só. E a pedra de peso tem que ser uma só. Tratar alguém melhor por sua aparência é negar o caráter do Evangelho, que vê todos em igualdade diante de Deus. O Evangelho é assim, irmãos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, tem versão que diz, e carecem da glória, são carentes da glória de Deus, são carentes de restauração espiritual, de ter a comunhão com Deus restaurada, sem exceção e sem acepção. Esta prática representava uma contradição fundamental com os princípios do Evangelho, que proclamava a igualdade de todos perante Deus. A igreja deve ser um espaço, eu antecipei, né? Disse que ia antecipar. A igreja deve ser um espaço onde ricos e pobres se assentam lado a lado como irmãos, sem menosprezo. O amor cristão, o amor de Cristo, dominando no coração de ambos. Quando é assim, irmãos, eu não vou olhar para o meu irmão de cima de um pedestal, sabe? Eu me identifico com ele. Eu e você fomos resgatados por Cristo Jesus.
Agora, não entenda, aqui é o outro lado da moeda, não entenda isso que eu estou colocando aqui com fazer vistas grossas ao erro de alguém, seja quem for. Errou, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Sem tratamento, irmãos, não há restauração. Não há restauração. E o tratamento tem que ser o mesmo para todos. Vou já parar, não é concluir, não vai dar para concluir hoje esse estudo. Este princípio fundamental desafia a igreja a ser um contraste vivo em relação às estruturas sociais discriminatórias do mundo. A igreja, irmãos, quando ela vive esse princípio, que é fundamental, ela faz frente ao que é praticado no mundo, porque aqui ela é instruída e ensinada a fazer diferente. Este princípio fundamental desafia a igreja a ser um contraste vivo em relação às estruturas sociais do mundo. Ou seja, desafia a igreja a fazer totalmente diferente do que é feito lá fora. Lá fora, irmãos, a pessoa vale o quê? Por favor, o quê? O que tem. As pessoas são julgadas pelo que têm. Eu cheguei ao Piauí em 1997. 21 de março de 1997. E aí lá em São Paulo, vindo de São Paulo, eu tinha um bom trabalho e, claro, gostava de coisa boa. Eu nunca fui aquela pessoa assim, vaidosa. Nunca fui. Mas eu sempre gostei de coisa boa, se eu puder. E lá eu estava podendo. Eu tinha um relógio bom, folheado a ouro, enfim. E cheguei aqui com esse relógio. Povoado Serrinha, agora como missionário, sem salário, vendendo pão de casa em casa para manter a família e fazer missão. Fazia compra aqui em Floriano. E eu percebi um dia nitidamente o comerciante, quando eu cheguei para fazer a compra, ele me olhou de cima a baixo e aí olhou para o meu relógio. O tratamento, irmãos, mudou na hora. Mudou na hora. Eu não tinha mais salário, que eu tinha em São Paulo, não tinha mais. Como eu disse, para sustentar a família, estava vendendo pão de casa em casa, mas tinha um relógio bonito e caro no braço, porque tinha trazido de lá, né? Quando o cidadão viu, pois não, meu cidadão, meu senhor, aí ficou me acompanhando, eu escolhendo as coisas e isso aqui, e apresentando a mercadoria e tudo. E eu só percebendo, rapaz, como o ser humano é fraco. Nós não podemos, meus irmãos, incorrer nesse tipo de erro. Lá fora se vale o que se tem. Aqui nós valemos o que somos em Cristo Jesus. Aleluia! E aí, nesse sentido, todo mundo tem o mesmo valor, porque todo mundo custou o mesmo preço. Aqui não tem nenhum mais caro que outro. Nenhuma salvação aqui foi mais cara do que do outro. Todo mundo recebeu, foi comprado pelo mesmo preço. Tanto o pobre como o rico, o feio como o bonito. Todo mundo. Portanto, irmãos, aqui a igreja do Senhor não é lugar, não se deve incorrer nesses erros. Aí nós vamos parar aqui, ó. Por favor, atualiza aí.
Está atrasado aí. Aí, nós vamos parar aqui, porque tem esse mais outro ponto e a conclusão. Amém? Que o nosso Deus nos ajude, nos guarde no seu amor para sempre.